A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma quarta-feira, estamos aqui no nosso estudo, as viagens missionárias de Paulo. Eu sei que todos têm ficado muito enriquecidos com esses estudos. Quero agradecer ao pastor Márcio, à sua família também, que tem disponibilizado esse tempo para conosco. Vamos orar ao Senhor e pedir que Deus venha nos abençoar. Antes disso, eu queria que você compartilhasse esse link para que outras vidas sejam abençoadas. Até porque o exemplo do apóstolo Paulo é algo que nós deveremos guardar no nosso coração. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença. Abençoa o teu filho na explanação da tua palavra. E a todos nós que vamos receber. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a nossa mente. E que o nosso coração seja terra fértil. Para que a tua palavra possa produzir. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amados, a paz do Senhor. E vocês ficam agora com o pastor Márcio e as viagens missionárias de Paulo. Paz do Senhor. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Neste que será o nosso quarto e último encontro dessas semanas de estudo bíblico sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Eu sou o pastor Márcio Júnior, pastor de jovens e co-pastor da Igreja do Betel Brasileiro em Funcionários 2. E quero mais uma vez afirmar a minha alegria e honra de ter podido estar com os irmãos neste período. Para mim foi de tamanha edificação me aprofundar mais, novamente, na vida e trajetória missionária do apóstolo Paulo e um privilégio ainda maior poder compartilhar com os irmãos, infelizmente não presencialmente, em virtude do contexto que nós estamos vivendo, mas através desses vídeos, através dessas aulas gravadas. E louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço mais uma vez o convite feito pelo pastor Ataíde, pela missionária Daniela, Gabi, toda a liderança dessa igreja. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, que essa igreja cresça cada dia na graça e no conhecimento do Senhor, desfrutando de tudo aquilo que Deus, em sua boa, perfeita e agradável vontade, tem para nos conceder. Amém? Então, pessoal, como eu falei, hoje chegamos ao final desse nosso curso, digamos assim, sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Tivemos 3 quartas já, onde vimos uma introdução às viagens missionárias, ao tema de missões na Bíblia e mais precisamente a vida e propósito missionário do apóstolo Paulo. E nas últimas 2 quartas-feiras nós pudemos percorrer, claro que de maneira resumida e até um pouco acelerada em virtude do tempo, a primeira e a segunda viagem missionária empreendidas pelo apóstolo Paulo e narradas por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós adentramos a terceira e última viagem missionária do apóstolo Paulo. Terceira viagem missionária e última porque a maioria dos comentaristas acredita que essa foi de fato a última, a organizada, digamos assim, planejada, até porque o livro de Atos, do capítulo 21 ao capítulo 28, vai mostrar Paulo viajando, mas dessa vez não planejadamente, não elaboradamente, com um plano de rota. Na verdade, ele está sendo levado preso até Roma, onde irá se defender diante do imperador. Mas estamos aqui hoje na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Lembremos que na primeira viagem Paulo estava acompanhado por Barnabé, e essa viagem foi no território da Ásia, nas proximidades ali de Antioquia, de onde eles partiram, da igreja de Antioquia da Síria. A segunda viagem missionária, depois daquela desavença entre Paulo e Barnabé, onde cada um seguiu para um lado com um companheiro diferente, o apóstolo Paulo agora segue com Silas, e essa viagem missionária que pretendia novamente ir pela Ásia, mas o Espírito Santo, aquele que é o direcionador das missões, aquele que é o condutor da obra missionária, ele impediu que Paulo e Silas voltassem para os mesmos lugares onde eles haviam passado, onde Paulo havia passado com Barnabé na primeira viagem missionária, e então Deus os direciona para Filipos, onde os filipenses receberiam o apóstolo Paulo. Lembre que o Espírito impediu que Paulo pregasse na Bitínia, o Espírito impediu que eles prosseguissem para a Ásia, e o Espírito
deu a Paulo uma visão à noite em que ele via um varão macedônio chamando: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí a gente percebe Deus abrindo as portas da Europa através de Filipos para que o evangelho saísse daquela região asiática e agora se tornasse algo global, mundial. E é isso que acontece na segunda viagem missionária. Paulo vai para Corinto, Atenas, Tessalônica, territórios europeus, ainda que romanos, mas territórios europeus. E a mensagem do evangelho se expande, porque Deus é um Deus missionário. E ele estava no controle da missão de Paulo e fez com que Paulo e seus companheiros de viagem fossem para onde ele queria. E então a mensagem do evangelho, mais uma vez, foi propagada. Hoje nós chegamos à terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e ela está narrada no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Ela começa no finalzinho do versículo 23, se você puder voltar às páginas da sua Bíblia aí. O texto diz assim, versículo 22, capítulo 18. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém. Tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Paulo volta para Antioquia, de onde ele havia partido nas duas primeiras viagens missionárias, e depois de passar algum tempo ali, como narra o versículo de número 23, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, onde ele já havia passado, confirmando todos os discípulos. E aí Paulo começa a sua terceira viagem missionária. Mas antes da gente percorrer o texto, claro que de maneira rápida, é interessante que a gente aqui cite algumas coisas a respeito dessa terceira viagem missionária. Em primeiro lugar, após uma curta permanência em Antioquia, Paulo dá início a essa terceira viagem, por volta do ano 52 depois de Cristo. As suas primeiras paradas, como a gente acabou de ler, foram na Frígia e na Galácia. Lembre-se que Galácia não é um local em si, mas é um conjunto de locais, né? Foi esse conjunto dessa região chamada Galácia que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. E aí ele começa essa terceira viagem na Galácia e na Frígia, onde ele havia evangelizado. Depois de visitar as igrejas daquele território em Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, agora Paulo resolve fazer um trabalho missionário mais intensivo, mais profundo em Éfeso, que era a capital da província romana da Ásia, ou da Ásia Menor, como assim costumava se chamar. E Éfeso era uma cidade localizada estrategicamente para o comércio. Ela era muito privilegiada, né? Sendo superada somente por Roma, Alexandria e Antioquia, que eram as cidades maiores, né, em tamanho e importância. Éfeso vinha nesse quarto lugar, digamos assim: Roma, Alexandria, Antioquia e Éfeso. E depois dos trabalhos de Paulo realizados ali em Éfeso, essa cidade se tornou a terceira mais importante cidade da história do cristianismo primitivo, né? Jerusalém, a maior de todas, a primeira, onde tudo começou, onde o ministério de Jesus foi realizado em sua maior parte do tempo. Jerusalém, a primeira cidade, a mais importante. A segunda cidade, Antioquia da Síria, de onde a igreja enviou as suas primeiras viagens missionárias. E em terceiro lugar, Éfeso, pelo trabalho realizado pelo apóstolo Paulo ali naquele lugar. Então, foi bênção na história do apóstolo Paulo a cidade de Éfeso, e para Éfeso a vida e a missão de Paulo também foi abençoadora para a glória de Deus. Então, peço que você volte seus olhos novamente aí para o capítulo 18, do versículo 24 ao versículo 28. Algumas Bíblias vão ter a epígrafe, o títulozinho assim em letras pretas, né, ressaltadas, falando sobre a terceira viagem missionária. Só que antes de falar em Paulo, uma nova personagem, um novo personagem é colocado aí em destaque. E o nome dele é Apolo. No versículo 24 ao versículo 28, ele é o personagem central dessa narrativa. Apolo, o texto vai dizer que era um judeu, no versículo 24, um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E esse homem começa a evangelizar, a falar sobre Jesus. O texto diz que ele ensinava com precisão a respeito de Jesus. Só que havia uma limitação em Apolo. Ele conhecia apenas o batismo de João. Ele não conhecia ainda o batismo com o Espírito Santo que ocorrera em Pentecostes, lá no capítulo 2 deste mesmo livro de Atos. E aí ele começa a pregar naquele lugar, falando ousadamente na sinagoga, discorrendo ali a respeito de Jesus.
E havia naquela sinagoga duas figuras que participaram do finalzinho da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O casal Áquila e Priscila, eles que eram fazedores de tendas, que se juntaram a Paulo, que também tinha esse ofício no final da segunda viagem missionária, e eles, de certa forma, adotam Apolo, tomam Apolo consigo, né, e lhe expõem aquilo que ele ainda não sabia sobre o caminho de Deus, né? Então Apolo, depois de saber disso, ele decide percorrer a Acaia. Lembre-se que a Acaia era a província romana cuja capital era Corinto, né? A grande Corinto, por onde Paulo havia passado antes. Então ele vai para Corinto, aquele casal, Áquila e Priscila, escreve para que os cristãos daquela cidade recebam Apolo, e ele vai pregar naquele lugar. E o versículo 28 diz que com grande poder ele convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus, né? Aquilo que as escrituras apontavam sobre o Messias, sobre o ungido que viria para trazer redenção ao povo de Deus, eles encontram em Cristo Jesus. Era isso que Apolo estava fazendo. E aí a gente chega ao capítulo 19, onde agora não é mais Apolo que está em Éfeso, mas sim o próprio Paulo. Enquanto Apolo estava em Corinto, o versículo 1 vai dizer, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chega a Éfeso. E quando Paulo chega a Éfeso, dos versículos 1 a 7, o texto vai narrar a conversa, né, o diálogo, o relacionamento ali de Paulo e alguns discípulos que já existiam ali em Éfeso, né? E Paulo está pregando a eles, e Paulo pergunta a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? No versículo 2 essa pergunta é feita. E no decorrer da conversa eles dizem: nem mesmo ouvimos sobre o Espírito Santo. Então Paulo pergunta: em quem, pois, fostes batizados? E eles respondem: no batismo de João. Então Paulo diferencia o batismo de João para o batismo no nome de Jesus, né? Lembremos que João era um precursor, o preparador de um caminho. Ele mesmo se afirmava assim: eu sou a voz que clama no deserto, né? Aquele que prepara o caminho, que veio para endireitar as veredas. Quando perguntado se ele era o Cristo, João Batista disse: não, aquele que vem após mim é mais digno do que eu não sou digno sequer de desatar as correias das suas sandálias, né? Então João sabia o seu lugar, ele sabia a sua posição de precursor, de apresentador da mensagem. E aí Paulo diz assim, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo que o povo cresce naquele que viria, que era o próprio Jesus. O versículo 4 diz isso. Aqueles homens, aqueles discípulos, ouviram, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, eles foram cheios, batizados com o Espírito Santo, e eles falavam em línguas e profetizavam, e o texto diz que eram ao todo uns 12 homens, né? Então aqui a gente já vê que Deus, na sua missão, na sua trajetória, ele deseja que Cristo seja conhecido e glorificado. Da mesma forma ocorreu com o centurião Cornélio, no capítulo 10 do livro de Atos. Ele já conhecia Deus, era temente, fazia suas obras, mas lhe faltava conhecer sobre Jesus. Então lhe faltava tudo. E aí Deus move as circunstâncias, dá uma visão a Pedro, dá um sonho, uma visão a Cornélio, para que eles se encontrem, Pedro pregue o evangelho para eles, e assim ele possa conhecer a Cristo. Da mesma forma, Apolo vem a conhecer mais sobre Jesus a partir do testemunho de Priscila e Áquila, mesmo sendo já um varão poderoso nas Escrituras. E agora, esses homens que já conheciam o batismo de João, agora precisam conhecer o batismo no nome de Jesus. E se arrependem e são cheios do Espírito Santo. Então Deus, na sua missão, deseja que os povos conheçam a Cristo, adorem a Cristo, glorifiquem a Cristo, o seu Filho amado. Depois disso, a estadia de Paulo em Éfeso prossegue. Dos versículos 8 a 10, ele passa 3 meses frequentando a sinagoga. Lembre-se, a gente tem falado isso sempre aqui. Era costume de Paulo começar pregando nas sinagogas e depois que alcançava aquelas pessoas, discipulá-las, né? Mais próximo, mais especificamente. E Paulo passa 3 meses ali na sinagoga e o texto fala que ele falava ousadamente, persuadindo com respeito ao reino de Deus. Preparado como era, eloquente como era, mas que não se confiava
no seu próprio conhecimento, e sim na força, no poder do Espírito Santo que lhe conduzia. O apóstolo Paulo pregava com ousadia, dissertava a respeito da sua mensagem e persuadia, convencia, claro que no poder do Espírito, as pessoas ao respeito do reino de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. Mas o versículo 9 mostra aquilo que aconteceu em todas as outras cidades. Enquanto alguns criam e eram convertidos pelo poder do Espírito Santo, havia também aquele grupo que permanecia de coração duro. E aqueles homens ali, no versículo 9, eles falavam mal do caminho diante da multidão. Se você observar a sua Bíblia, caminho deve estar com um C maiúsculo, porque caminho era a maneira como os judeus chamavam os seguidores de Jesus. Era como se eles fossem chamados de uma seita, a seita do caminho. Então, esses homens falavam mal daqueles que seguiam a Jesus. E aí Paulo se aparta deles, separa aqueles que creram e vai discorrer diariamente em outro local, não mais na sinagoga, mas agora o apóstolo Paulo está pregando o evangelho a estes que creram, que ouviram, que abraçaram a mensagem, para que eles sejam fortalecidos e discipulados. E aí ele vai para um lugar que é uma escola de um homem chamado Tirano. E ele passa um período longo ali. O versículo 10 diz que ele passou 2 anos, né, fazendo com que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Tanto judeus como gregos, o texto afirma. Um probleminha com essa minha base aqui. Toda quarta-feira ela vai escorregando um pouquinho. Mas, como eu estava dizendo, o apóstolo Paulo passa 2 anos ali. E esse versículo 10 do capítulo 19 é tremendo. Eu quero até ler com vocês. Você pode abrir aí na sua Bíblia e dar uma olhada nesse texto. Durou isto, ou seja, o período que Paulo estava ensinando na escola de Tirano, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, olha só, ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Aí você pode perguntar, como é que Paulo, numa escola, parado ali, fixo, naquele lugar, como é que Paulo conseguiu pregar em 2 anos a todos os habitantes da Ásia? Será que isso não é um exagero de Lucas? Será que isso não foi para deixar o texto mais bonito? Não. Sabe como se deu esse alcance a todos os habitantes da Ásia terem ouvido a mensagem do Evangelho? Muito provavelmente, aqueles que ouviam o apóstolo Paulo falar eram preparados para irem pelos lugares e anunciarem essa mensagem. E ao enviar essas pessoas, ao instruir essas pessoas, elas então saíam e alcançavam lugares onde os pés de Paulo nunca pisaram, nunca chegaram, né? E isso serve de consolo e de alegria para nós hoje também, né? Aos pastores que estão educando, que estão ensinando, treinando os membros da sua igreja, né? Os seminaristas, aqueles que estão se afadigando em preparar pessoas. Saibam que vocês estão contribuindo decisivamente para que a mensagem do Evangelho chegue aos 4 cantos dessa terra, né? Talvez o professor, o pastor não vá conseguir ir, mas aquele que ele ensinou pode ser um que vai chegar às fronteiras dos lugares em que Cristo ainda não é conhecido. Então é muito importante isso, né? E aí do versículo 11 ao versículo de número 12, Deus está confirmando a missão do apóstolo Paulo. Ele está fazendo com que a missão anunciada na mensagem do apóstolo Paulo seja confirmada com milagres. Os versículos 11 e 12 dizem que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem nas pessoas os lenços de Paulo, utensílios do uso pessoal de Paulo. E quando as pessoas tocavam aquilo, elas eram curadas, não para a glória de Paulo, não pelo poder de Paulo, mas pelo poder de Deus que estava confirmando a mensagem pregada por Paulo nas suas viagens missionárias. E os espíritos malignos se retiravam das pessoas. Então, o texto de Atos vai contar uma história que é até um pouco engraçada, né? Dos versículos 13 ao versículo 16, ele vai mostrar um grupo de exorcistas falhos, né? O texto diz que eram exorcistas ambulantes que tentaram invocar o nome do Senhor Jesus contra espíritos que se apoderavam de pessoas. E a mensagem deles é: nós conjuramos, ou seja, expulsamos vocês por Jesus a quem Paulo prega. E essa
frase mostra que eles não conheciam a Jesus, né? Eles conheciam um Jesus que Paulo pregava, mas eles mesmos não tinham conhecimento próximo, não tinham conhecimento direto com Jesus, né? E esses homens são descritos no versículo 14 como 7 filhos de um judeu, ou seja, eram 7 irmãos filhos de um homem sumo sacerdote judeu. E aí a resposta do espírito maligno para eles é interessante. Ele diz assim: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Né? E aí o versículo 16 mostra o triste fim daquela circunstância, né? Que esse espírito saltou sobre eles, subjugou a todos e os botou para correr aí, sem roupa e feridos. Eles fugiram daquela casa. Então, uma lição para nós aqui: precisamos conhecer a Cristo de fato e de verdade. Não por tabela, como esses homens queriam expulsar esses demônios. Nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus para que possamos fazer as obras que Ele quer que a gente faça, né? Não será no poder de outra pessoa, da intimidade de outra pessoa que eu terei poder de Deus para fazer muitas coisas, para fazer grandes obras e sinais. Talvez você possa dizer: eu expulso você em nome de Jesus a quem o pastor prega. Não, meu amado, você que tem que conhecer esse Jesus, você será uma ferramenta de valor nas mãos dele para a glória do nome do Deus Pai. Amém? Então, depois desse fato, do versículo 17 ao versículo 20, mostra que até mesmo esse fato curioso, engraçado, em que o espírito maligno prevaleceu diante desses homens falhos aqui, mostra que essa circunstância gerou temor no coração de todas as pessoas, né? Tanto no coração dos judeus como dos gregos que habitavam aquela cidade. E esse temor trouxe engrandecimento para o nome do Senhor Jesus, como o versículo 17 está afirmando aí. E é interessante que esses que creram, o versículo 18 conta, né, que além do temor veio arrependimento. Esses que creram, se arrependeram, confessaram os seus pecados, denunciaram publicamente as suas próprias obras. E o versículo 18 mostra que de fato eles se converteram, eles mudaram de direção, né? Porque a conversão real é aquela que faz com que a gente mude de direção para onde a gente estava indo, que a gente vire realmente 180 graus e agora vá para outra direção. A metanoia, a ideia lá daquele texto de Romanos 12, né? Transformai-vos, é a ideia de mudança absoluta, total. Uma mudança que vai me levar a atitudes diferentes. É justamente essa mudança que ocorreu em Éfeso. O versículo 19 diz que aquela cidade, que era tão mística, muitos daqueles que creram, que haviam praticado artes mágicas, reuniram os seus livros e queimaram diante de todos. E o versículo diz que, calculados os preços daqueles livros de feitiçaria que foram queimados ali em praça pública, o valor era mais ou menos de 50 mil denários. Eu fui calcular o quanto seria esses 50 mil denários, e na levada da nossa moeda hoje, 50 mil denários equivaleria a 1.741.000 reais. Isso demonstra que eles estavam desapegados daquilo que os aprisionava antes, e agora eles tinham uma nova vida em Cristo Jesus. E o versículo 20 diz que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então a gente vê Deus agindo poderosamente naquele lugar através da vida do apóstolo Paulo, cheio do poder do Espírito Santo. Mas então chega o versículo de número 21, que Paulo planeja ir a Jerusalém, e nessa ida para Jerusalém ele deseja passar pela Macedônia, pela Acaia e também por Roma, que é o seu projeto. Ele justamente vai escrever aos romanos desejando ir até lá. E ele envia Timóteo e Erasto, seus companheiros ali de viagem, alguns companheiros, a Macedônia, ele permanecendo na Ásia. Enquanto está na Ásia, ou seja, em Éfeso, acontece algo muito importante. Do versículo 23 ao versículo 41 está narrada essa circunstância. Éfeso era uma cidade profundamente religiosa. Em Éfeso estava situado o templo da deusa Diana, um templo gigantesco, um monumento que foi chamado até de maravilha do mundo antigo, de uma das maravilhas do mundo antigo. Então era uma cidade que tinha essa idolatria à deusa Diana, né, que era a deusa mãe da fertilidade entre os gregos,
e essa deusa e tudo aquilo que estava em torno dela gerava muito lucro à cidade. E aí uma das formas de lucro que havia em Éfeso eram os ourives, ou seja, os artífices, aqueles que trabalhavam com ouro, com prata, com outras espécies de metais, materiais, e eles faziam estatuetas, nichos da deusa Diana e vendiam. E um desses homens chamado Demétrio, né, ele causou um grande alvoroço, né, ele reuniu os demais da sua profissão. E no versículo 25 ele diz: senhores, vocês sabem que é do nosso ofício que vem a nossa prosperidade. O nosso lucro vem do nosso ofício, né? E vocês estão vendo que não só em Éfeso, mas que em toda a Ásia, este Paulo tem convencido as pessoas, desencaminhado muita gente, afirmando que esses que chamamos de deuses não são, porque são feitos por mãos humanas. E aí ele provoca aqueles homens dizendo no versículo 27... não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também do próprio templo da grande deusa Diana ser levado em consideração a nada e ser mesmo destruída a majestade dela, Diana, a quem toda a Ásia e o mundo inteiro adora. Então aqueles homens, ao ouvirem isso, ficaram enfurecidos contra Paulo e começaram a clamar: grande é a Diana dos Efésios. Nesse alvoroço, a cidade toda foi tomada de confusão, é isso que o texto diz no versículo 29. E todos foram para o teatro, arrebataram até alguns companheiros de Paulo, Gaio e Aristarco, macedônios que estavam com ele ali. E o próprio Paulo queria até apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Os irmãos lá daquele lugar também não deixaram, para que ele não se arriscasse indo ao teatro. E aí o versículo 32 vai mostrar que a algazarra foi tamanha que alguns sabiam porque estavam gritando, outros gritavam ao contrário, e alguns não sabiam nem o que estavam fazendo ali, mas estavam lá, fazendo parte da balbúrdia, né, da bagunça. Entretanto, o texto vai mostrar que até Alexandre, que era uma espécie de porta-voz dos judeus, tentou falar, e porque descobriram que ele era judeu, então não permitiram e gritaram por 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Esse problema todo só veio acabar no versículo 37, e do 37 ao 41 está narrado como aconteceu isso. Um escrivão da cidade veio dizer que vocês trouxeram esses homens aqui, mas eles não estão blasfemando contra a nossa deusa. Se vocês têm alguma coisa contra eles, que isso seja feito na justiça, nos moldes tradicionais, levem eles a uma assembleia. E aí, porque se vocês continuarem agindo assim, é capaz dos romanos pensarem que a gente está promovendo uma revolta contra eles aqui, e aí o fim não vai ser bom. E aí a assembleia foi dissolvida. E aí Paulo percebe que é o momento de visitar novos locais, outros locais, sair dali de Éfeso. Então, o apóstolo Paulo, ele vai em visita à Macedônia e à Grécia, né? Os versículos 1 ao 6 vão narrar isso. E nessa viagem ele demora alguns meses, e é interessante que no versículo 4 diz que ele foi acompanhado por alguns irmãos, né? E ele foi acompanhado por Sópatro de Bereia, um lugar onde ele havia pregado, filho de Pirro, Aristarco II de Tessalônica, ou seja, discípulos de onde ele também tinha passado na sua segunda viagem missionária, Gaio de Derbe, onde ele passou na primeira e na segunda viagem missionária, também nessa terceira, e Timóteo, né? Como foi seu companheiro de viagem na segunda viagem missionária, também como Tíquico e Trófimo, da Ásia, ou seja, por onde Paulo passava, ele fazia seus discípulos, aqueles que seriam treinados para fazerem outros discípulos, para dirigirem, abrirem igrejas, para serem presbíteros, bispos. Então o apóstolo Paulo é acompanhado dessas pessoas, navegou de Filipos no versículo 6, e aí ele chega a Troade, aquele porto. Do versículo 7 ao versículo 12, é narrado que no primeiro dia da semana, o apóstolo Paulo estava ali no momento de partir o pão, que provavelmente era uma menção à ceia do Senhor, o momento em que se partia o pão, se bebia o vinho, em memória ao sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus ordenou aos seus discípulos nos evangelhos. E aí diz que Paulo começou a falar, né, naquela noite, provavelmente no início da noite, e ele ia viajar no dia seguinte, e ele começou a exortar aqueles irmãos, e o seu discurso se prolongou até meia-noite. E há uma informação no texto dizendo que havia muitas lâmpadas no cenáculo, e o que aconteceu foi que um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela lá, e adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo,
ele adormeceu e caiu do terceiro andar e foi levantado como morto. Esse é um texto muito que demonstra o poder de Deus, né? Que Paulo vai lá e levanta esse jovem. Mas, na minha opinião, é um texto bem engraçado também, né? Porque se coloca no lugar do apóstolo Paulo. Você está falando, está pregando, ainda que você tenha se prolongado, e alguém cai adormecido por causa do seu sermão. Eu imagino, né? A Bíblia não diz isso não. Eu imagino que o apóstolo Paulo foi lá naquele jovem e ele não foi muito feliz, né? Quem mandou você dormir? Tô brincando aqui, isso aqui é só uma brincadeira. O texto não diz nada disso. Diz, na verdade, que Paulo foi lá, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. E aí Paulo subiu de novo, partiu o pão, aquele jovem se levantou, esteve vivo e todos foram grandemente confortados. Então, o apóstolo Paulo chega a Assos, que é um outro território aí que ele passaria, passa por Mitilene, Quios, Samos e chega até Mileto, no versículo 16 do capítulo 20 de Atos. E então, lá em Mileto, ele manda que os presbíteros de Éfeso venham ao seu encontro. Ele não deseja ir para Éfeso porque isso vai atrasá-lo no seu projeto de chegar a Jerusalém antes do dia de Pentecostes. Ele desejava fazer isso. E aí os presbíteros vêm, e quando se encontram com Paulo, ele começa a dizer-lhes: eu queria que você atentasse bem para esse discurso de Paulo, que ele é muito, não é só emocionante, ele é muito profundo, a respeito da maneira como Paulo encarava a sua participação na missão de Deus, a respeito de como ele se gastou em prol de que os efésios, nesse caso aqui, recebessem tudo que Deus queria que eles ouvissem sobre a mensagem do Evangelho. É um texto longo, mas eu queria que a gente lesse todo ele. Vou ler bem pausadamente aqui para que você acompanhe aí na sua Bíblia cada palavra registrada por Lucas da boca do apóstolo Paulo. Ok? Vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 18 diz assim: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu precioso sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém quis ou cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Paulo faz este discurso aos presbíteros de Éfeso, essa despedida daqueles irmãos que ele mesmo colocou ali na liderança daquela igreja. Um discurso duro,
mas verdadeiro, real, que demonstra o cumprimento do seu papel naquele lugar. E tem em seu meio aquele versículo tão belo que diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo se despede daqueles amados presbíteros de Éfeso, faz esse discurso importante. Nos versículos 36 a 38, ele se despede daqueles irmãos entre lágrimas, né? Todos o beijavam e ficaram muito tristes, porque, especialmente por aquela parte que ele dizia: nunca mais vereis o meu rosto. Mas o apóstolo Paulo deu continuidade à sua viagem missionária. Ele chega a Tiro, e essa chegada a Tiro está narrada dos versículos 1 ao versículo 6, onde ele fez discípulos, encontrou outros discípulos, orou, se despediu deles. Depois embarcou para Cesareia, está narrado dos versículos 7 a 11. Em Cesareia acontece uma situação interessante. Como ele se demorou naquele lugar, chegou até ali um profeta chamado Ágabo, e ele toma o cinto de Paulo e começa a se ligar ali, se amarrar com aquele cinto, seus pés e suas mãos, e ele declara: isto diz o Espírito Santo, o dono desse cinto receberá esse mesmo tratamento, né? Assim farão ao dono deste cinto em Jerusalém, os entregarão nas mãos dos gentios. Era exatamente isso que ia acontecer depois da chegada de Paulo em Jerusalém. Mas ainda assim, aqueles irmãos ali quiseram impedir que Paulo fosse. Até Lucas, os companheiros de Paulo também quiseram impedir, né? O versículo 12 diz isso. Mas a resposta de Paulo mostra o foco na missão, a obediência à missão de Deus e a falta de medo diante das circunstâncias adversas, sabendo que ele serve a um Deus maior. O versículo 13 diz assim: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E aí eles não conseguiram influenciar Paulo a desistir. Eles disseram: se faça a vontade do Senhor, no versículo 14. Depois daqueles dias, então, eles sobem para Jerusalém, acompanhados de alguns discípulos. E no versículo 17 está o final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ali, eles chegam a Jerusalém, os irmãos os recebem com alegria, né? Mas o fato de que Paulo pregou aos gentios, de que Paulo estava afirmando que aquele que cria em Jesus Cristo não precisava se submeter aos ritos judaicos, ia causar um problema enorme ao apóstolo Paulo, a ponto dele ser preso, porque depois, como o próprio capítulo 21 narra, chegaram judeus vindos da Ásia para alvoroçar e levantar o povo contra Paulo. Então ele é preso e ele começa a sua jornada agora para defender o evangelho diante do imperador em Roma. Assim se encerra a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Talvez você diga: Paulo, essa viagem não detalha muito os lugares em que Paulo passou, dá uma especial ênfase a Éfeso, mas não fala tanto dos outros lugares. É verdade, Éfeso obteve um destaque maior. Paulo passou 3 anos ali aproximadamente e ele pregou aquele povo. Éfeso foi o centro, o coração da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e que não é uma viagem menos importante que as outras, porque lembremos que em todas essas viagens missionárias o dono da missão é Deus. Era Deus e permanece sendo Deus, assim como ele é o dono das nossas missões hoje, assim como ele é o dono das nossas próprias vidas, nós que somos missionários, né? E aí missionário não é só aquele que se forma no seminário ou aquele que vai para um país distante. Missionário é todo aquele que conhece a Cristo, a ponto de um grande pregador chamado Charles Spurgeon dizer que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, um mentiroso, né? E isso é muito sério, todos nós somos missionários, mas é muito glorioso saber que nessa missão, a qual somos chamados a ser missionários, Deus é o autor, é a origem, é aquele que controla tudo, o motivador é o Espírito Santo e a mensagem é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A Trindade na missão. E a gente vê o apóstolo Paulo cumprindo bem o seu desígnio. Assim termina a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E aí eu encorajo você a continuar lendo o livro de Atos até o final, o restinho desse capítulo 21 até o versículo 28, até o capítulo 28, que vai narrar o apóstolo Paulo chegando a Roma, evangelizando em Roma, mesmo estando preso.
E aí o livro de Atos acaba, mas não conta o fim da história do apóstolo Paulo. E aí, se você quer ver as últimas palavras do apóstolo Paulo registradas na Bíblia, você terá que ler a última carta que ele escreveu no cânon sagrado, 2 Timóteo. É lá que ele vai dizer no capítulo 4, versículo 8, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam ao Senhor Jesus. E ali é o final da vida do apóstolo Paulo em 2 Timóteo. Você vai perceber a sua pena, a sua caneta, né? Naquele livro ali, sendo cheia de saudosismo, de saudade, um teor de despedida. É naquele livro que ele vai dizer: traga Marcos, aquele que o abandonou na primeira viagem, que foi motivo de discórdia entre ele e Barnabé. Agora Paulo vai dizer: traga Marcos aqui, ele me é muito útil. Então a gente percebe o apóstolo se arrependendo, né? Mudando de direção. E aí a Bíblia não conta como Paulo morreu, mas a história, os historiadores relatam que o apóstolo Paulo morreu decapitado pelo Império Romano. E tem uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes sobre a vida do apóstolo Paulo que detalha bem isso. Se você puder procurar depois na internet para assistir, é muito interessante. E conta-se que decapitaram Paulo, colocaram a cabeça num lugar, num túmulo, e o corpo em outro, para que não houvesse, de acordo com o que eles acreditavam, a possibilidade desse homem que causou tanto tumulto ao pregar sobre Jesus ressuscitasse. Então, através da vida e das viagens missionárias do apóstolo Paulo, nós podemos aprender muitas coisas. Eu quero refletir em algumas delas com vocês. Em primeiro lugar, aquilo que a gente vem batendo na tecla desde o início: Deus é o dono da missão. A missão é dele, ele se responsabiliza, ele gera os recursos, ele direciona através do seu Espírito Santo. E é um privilégio para nós fazer parte dela. A nossa missão é decorrente da missão de Deus. Segunda coisa, é gratificante demais saber que Deus permitiu que esse registro ficasse em sua palavra, para que hoje a nossa fé fosse edificada, para que hoje nós pudéssemos aumentar o nosso conhecimento ao entender os primeiros passos da igreja cristã e os primeiros passos da missão da igreja cristã, obedecendo ao ID do Senhor Jesus lá nos evangelhos e, na verdade, a toda a mensagem missionária desde o Gênesis e que se encerrará em Apocalipse. Meus amados, é muito valioso saber disso. Em terceiro lugar, saiba que Deus conta conosco para sermos missionários nos nossos dias. O apóstolo Paulo pôde dizer: acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Ele concluiu a sua missão. Eu e você temos muito ainda a fazer. Temos um longo caminho a trilhar, muitas obras para realizar para a glória de Deus, e contamos com o mesmo Espírito Santo que atuou na vida do apóstolo Paulo naqueles dias. É o mesmo Deus que atua hoje nas nossas vidas, e que possamos nos dispor nas mãos dele para a glória do Senhor. Quarta coisa, se envolva na obra, nas iniciativas missionárias da sua igreja. Dê a mão ao seu pastor, à sua liderança, aos seus líderes. Atue, se envolva, se engaje. Seja você um missionário que se dispõe a fazer tudo aquilo que chega à sua mão da melhor maneira possível. Deus está contando com você. Na obra de Deus, ninguém é insubstituível. Você pode dizer: se eu não fizer, Deus levanta outro que vai fazer. Correto. Deus vai levantar outro. Mas você vai perder o privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus para o alcance de vidas e para a glória do nome dele. Então, meu amado, que as viagens missionárias do apóstolo Paulo sirvam para trazer renovo ao seu coração. E mais do que isso, encorajem você a ser também um missionário que está atento e obediente à voz de Deus e que irá fazer tudo que estiver ao seu alcance para que Cristo seja entronizado entre todas as pessoas, para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor amado, nós queremos te louvar, te engrandecer, te exaltar, Senhor, na beleza da tua santidade. Te agradecer, Senhor, por essas semanas em que pudemos nos debruçar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Obrigado pelo conhecimento que a tua palavra nos disponibiliza
pelo conhecimento que grandes homens também se dispuseram a registrar para que nós pudéssemos aprender. Obrigado pelo privilégio que tive, Senhor, de conduzir essas aulas. Espero que os irmãos tenham sido edificados, assim como eu fui tremendamente edificado ao mais uma vez observar a tua ação missionária na história. Deus, em nome de Jesus, abençoa a igreja, Senhor, do Betel Brasileiro em Cabedelo, com a tua bênção que só enriquece e não acrescenta dores. Toma a vida do pastor Ataíde, da missionária Daniela, Gabi, Senhor, todos os irmãos que fazem parte desta família do corpo de Cristo. Que o Senhor os abençoe, que eles prossigam crescendo e almejando crescer, prosseguindo em conhecer ao Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, é assim que eu te oro e te agradeço. Amém e amém. Assim me despeço dos amados irmãos com muita alegria. Louvo a Deus pela vida de vocês, aqueles que puderam vir todas as quartas, aqueles que também não puderam. Acho que pelas aulas ficarem gravadas vai ser mais fácil de chegar, né, ao conhecimento de outras pessoas. Mas eu fiquei muito alegre em poder participar desse momento de aprendizado com vocês e me disponho a estar novamente, sempre que necessário. Um grande abraço, meu coração aqui para vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus.